Olá, queridos alunos, inscritos do canal. Aqui é mais uma vez o professor Marcelo. E dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre o triângulo retângulo, tá? Promessa é dívida. Prometi para vocês que estaria gravando esse vídeo que de alguma forma pode te auxiliar na resolução das questões que nós já fizemos em sala de aula. Hoje nós vamos tratar de 10 questões. Se esse assunto, você que é inscrito do canal, se esse assunto te interessa, você quer conhecer um pouquinho mais sobre o teorema de Pitágoras, sobre o triângulo retângulo e ver a aplicação desse conceito e particularmente desse conteúdo em 10 questões de maneira direta, eu convido você a me acompanhar durante esses alguns minutos juntos, tá bom? Então, o conteúdo vai ser esse, ó, triângulo retângulo, identificar o que é um triângulo retângulo, aplicar o teorema de Pitágoras em 10 situações teóricas, meramente teóricas, tá bom? Eu vou desaparecer aqui e tem hora que eu apareço, tá? Desde já, agradeço pela atenção. Então, vamos para o próximo tópico aqui. Deixa-me usar um marcador aqui, ó. Vamos dar uma olhada no enunciado do teorema de Pitágoras. Ele diz assim: em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é numericamente igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos primeiro identificar aqui. Deixe-me aparecer de novo no lugar certo. Espera só um cadinho. Aparecer aqui. Deixa eu ver aqui para o lado. Pronto. Tá aqui. Pronto. Então, diz assim. Em todo triângulo retângulo. Como é que eu identifico um triângulo retângulo? O triângulo retângulo ele tem que ter um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E o ângulo de 90 graus, a gente consegue visualizá-lo aqui, ó. Ele é representado por esse quadradinho com esse pontinho aqui no meio. Então, esse aqui representa um ângulo de medida 90 graus, tá certo? É o ângulo reto. Quando eu tenho um triângulo, portanto, ó, 3 lados, e o ângulo de 90 graus, os lados recebem nomes especiais. O lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, então eu acho o ângulo de 90 graus, está aqui, e eu vejo o lado oposto. Esse lado oposto é chamado de hipotenusa. E os lados que formam um ângulo de 90 graus, nesse caso aqui, ó, o verdinho e o azul, observe que eles formam um ângulo de 90 graus. Esses lados são denominados os catetos. Então, eu tenho hipotenusa, cateto e cateto. Observe que essa nomenclatura, é importante que você saiba que essa nomenclatura ela só pode ser utilizada para o triângulo retângulo. Então, quando falamos de hipotenusa e catetos, nós estamos falando do triângulo retângulo. E o que nos afirma esse enunciado? Que em todo triângulo retângulo, então nesse aqui também vale, o quadrado da medida da hipotenusa, então a hipotenusa vai representar um número. Eu vou usar esse número? Não, esse número é elevado ao quadrado, ou seja, esse número vezes ele mesmo. É numericamente igual, então a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então eu pego o primeiro cateto, elevo ao quadrado, mais o segundo cateto e também elevo ao quadrado. É isso que nos diz o teorema aqui de Pitágoras. Tudo bem? Vamos para o próximo. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os termos pitagóricos. Então, deixe-me sair aqui dessa situação aqui. Deixe-me aparecer um pouquinho menor. E aqui em cima. Pronto. Acho que tá bom para você verificar. Então, acompanhe comigo aqui. Diz assim,
os ternos, ou seja, trios, uma sequência de 3 números pitagóricos. Os ternos pitagóricos são termos de números inteiros positivos. Então, no caso específico aqui, eu quero que vocês observem essas medidas. Ó, 90 graus está aqui, oposto ao ângulo de 90 graus é essa medida 5. E aí eu tenho 3 e tenho 4. E observe que os ternos pitagóricos é um trio, né, de números que são números inteiros positivos. Então, observe que 5, se eu elevar 5 ao quadrado, eu vou ter 25. Se eu elevar 3 ao quadrado, eu vou ter 9, 3 vezes 3. E se eu elevar 4 ao quadrado, eu vou ter 16. E observe que 16, 4 ao quadrado, mais 9, 3 ao quadrado, isso é igual a 16 mais 9, 25, que é 5 ao quadrado. Então, esse aqui é um terno pitagórico muito utilizado, tá bom? Nos exercícios a gente vai verificá-lo. Só esse, professor? Não, os mais conhecidos são esses. Eu tenho esse também, esse terno pitagórico, 13, 12 e 5, o ângulo de 90 graus. Então, se eu pegar 13 vezes 13, vai dar 169. 12 vezes 12 vai dar 144. E 5 vezes 5, 25. Se a gente somar 144 com os 25, nós vamos ter os 169. E eu tenho esse outro terno também pitagórico bastante utilizado. São esses três, muito utilizados em exercícios, tá bom? Que é o 17 ao quadrado, então 17, 15 e 8, o trio pitagórico, o terno pitagórico. 17 ao quadrado, 289. 15 ao quadrado, 225. E 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. 64. Então, se você somar 225 com 64, você vai ter lá os 289. Tá bom? Grava esses números, então, 3, 4 e 5. Lembra que a hipotenusa é sempre o maior lado. 13, 12, 5. 17, 15 e 8. Tudo bem? Vamos ver, então, aplicações desse conteúdo. Vou trazer aqui. Essa é uma questão... Vou sair um pouquinho daqui. Opa. Aqui. Essa questão de matemática aqui. Aqui acho que consigo ver. Essa é uma questão que foi uma questão discursiva, tá? Tinha que fazer todinha a questão. Essa foi uma questão trabalhada na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Pela minha pesquisa, é uma questão discursiva da UERJ de 2004. Ela fala um pouquinho sobre os ternos pitagóricos, tá? Então, é uma questão discursiva que se você quiser, você é inscrito aí no canal, se você deseja um vídeo sobre essa questão um pouco mais detalhada, é só deixar nos comentários, tá? Vou olhar os comentários e aí eu posso, sem problema nenhum, gravar um vídeo discutindo e conversando com vocês um pouco dessa questão. Mas é uma questão discursiva, ela diz assim, ó, eu achei interessante colocar nesse slide para a gente, pelo menos, visualizar. Ele diz assim, ele afirma, né? Terno pitagórico é a denominação para 3 números inteiros que representam as medidas com a mesma unidade dos 3 lados de um triângulo retângulo. Um terno pitagórico pode ser gerado da seguinte forma. Escolhem-se 2 números pares consecutivos. Então, consecutivo é um que vem depois do outro, tá? 2 e 4, 3, ou ímpares consecutivos, 3 e 5. Calcula-se a soma dos seus inversos
obtendo-se uma fração cujo numerador e o denominador representam as medidas do cateto do triângulo retângulo. Calcula-se a hipotenusa. Utilizando o procedimento descrito, calcule as medidas dos lados de um triângulo retângulo, considerando os números pares 4 e 6. Então, a gente seguiria essas 3 etapas que foram propostas aqui. Considere x um número inteiro maior do que 1, e x menos 1 e x mais 1 representam 2 pares, ou 2 ímpares consecutivos. Demonstre que esses dois geram um terno pitagórico. Então, aqui, se você deseja conhecer um pouquinho mais dessa questão, se você quer tentar essa questão e verificar se está certo, se não está, quiser deixar nos comentários, eu respondo. Sempre que, assim que possível, eu respondo, tá bom? Mas caso você queira essa questão um pouco comentada, é só entrar em contato aí e falar, professor, olha, achei interessante aquela questão discursiva da UERJ. Se for possível, se eu fazer um vídeo, eu agradeço. Deixe lá nos comentários e aí eu entro em contato. Eu entro em contato, não, eu faço o vídeo. Pode ser? Agora vamos para as questões teóricas aqui. Então, vou desaparecer um pouquinho. Vou deixar só meu áudio, tá bom? Então, vamos para as questões teóricas. Lembrando que essas questões elas foram trabalhadas em aula, tá? Vamos lá. Qual que é o primeiro passo? Ó, determine o valor de x nos triângulos abaixo. Queria que você observasse, então, eu tenho x aqui, eu tenho a medida 6 e a medida 8. Eu tenho aqui o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, portanto, o x representa a minha hipotenusa. Primeiro passo é escrever a equação, que representa o teorema de Pitágoras, que vai dizer a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, como é que fica essa primeira expressão? X elevado ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vou aparecer aqui um pouquinho. Aqui acho que tá bom. O lugar que eu estou aparecendo tá bom. Então, se você olhar aqui, ó, professor, qual cateto eu começo? Eu começo escrevendo o cateto maior ou o cateto menor? Tanto faz, tá? 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, ou 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, vão produzir o mesmo resultado. Então, tanto faz a ordem que você for somar esses catetos, tá bom? 8 ao quadrado, ou mais 6 ao quadrado, ou 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, tanto faz. Tá joia? Então, vamos ficar aqui, ó. Então, x ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Próxima etapa, desce x ao quadrado, 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, e 6 vezes 6, 36. Podemos somar o 64 com 36, então vou ficar com x ao quadrado igual a 100. Agora eu vou aparecer de novo. Vou aparecer aqui, mas deixa eu aparecer um pouquinho mais para o cantinho aqui. Pronto. Eu venho para cá. Queria que você observasse aqui. Quando eu chego nessa etapa, as próximas vão ser mais rápidas, tá? Quando eu chego nessa etapa, x elevado ao quadrado igual a 100, o que eu estou querendo saber é o seguinte. O x representa um número. Ele está dizendo o seguinte, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 100. Tá? Eu sei que esse x é uma medida positiva. Por quê? Porque eu estou diante de um triângulo. E esse x representa a medida da hipotenusa. Essa medida não tem cabimento dessa medida ser negativa. Então, eu já sei que esse valor de x é um valor positivo. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 100? Para achar, para responder isso daí, quem responde isso, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá um certo resultado, quem me dá essa informação é a raiz quadrada. Quando eu calculo, por exemplo, a raiz quadrada de 25, o que eu estou querendo é qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25.
Quando eu chego na raiz quadrada de 25, a minha resposta é 5. 5. 5 é esse número. A raiz quadrada é sempre um número positivo. Agora, quando eu estou dizendo x ao quadrado é igual a 25, eu estou querendo saber qual é o número positivo ou negativo, que multiplicado por ele mesmo dá 25. Nesse caso, poderia ser 5 ou menos 5. Tá? No nosso caso, a gente sabe que essa raiz, que esse x é sempre positivo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode extrair a raiz quadrada dos dois lados. Porque a raiz quadrada de x ao quadrado vai dar x. E a raiz quadrada de 100 vai dar 10. Então, a etapa que segue é a seguinte. Vou desaparecer aqui, tá? A etapa que segue é o seguinte. Eu tirando a raiz quadrada aqui, raiz quadrada de x ao quadrado é x. E aqui vai ficar a raiz quadrada de 100. Então, poderia dizer o seguinte. X é a raiz quadrada de 100. Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 100? Esse número é 10. X igual a 10. Perfeito? Vamos para a próxima. E aí aqui eu só conferir se isso aqui está certo ou não. Ó. 10 elevado ao quadrado é 100. 6 ao quadrado é 36. E 8 ao quadrado é 64. Você vai ver que 100 realmente é 36 mais 64. Então, vale do teorema de Pitágoras. Vamos para o próximo. Observe que a hipotenusa continua sendo aqui o x, ó, oposto ao ângulo de 90 graus, e 8 e 15 são os catetos. Aplicando o teorema de Pitágoras aqui, a gente pode escrever que x ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. X ao quadrado igual a 8 ao quadrado, 64, e 15 ao quadrado, 15 vezes 15, 225. 64 mais 225 dá 289. Eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. E raiz de 289 vai ser 17. Então, meu triângulo tem essa característica: 17, 8 e 15. Vamos para o próximo? O próximo diz o seguinte. Opa, já pulei aqui, né? O próximo, observe também que o x está na nossa hipotenusa. Então, o que a gente tem aqui? Escrevendo a equação x ao quadrado vai ser igual a 24 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Professor, eu fiz 7 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Não tem problema. X ao quadrado, 24 vezes 24 dá 576. 7 ao quadrado, 7 vezes 7 dá 49. X ao quadrado vai ser 576 mais 49. X ao quadrado é 625. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser a raiz quadrada de 625. Que nós já discutimos qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 625. É 25. X é igual a 25. Então, nós teríamos esse triângulo aqui, ó, esse triângulo retângulo, cujos lados são 24, 25 e 7. Bora para o próximo? Então, acabei não dizendo no vídeo, deixa eu aparecer aqui. Ó, acabei não dizendo no vídeo, o que você faz? São 10 questões, tá? Estamos aí na quarta questão. Então, assim que o vídeo estiver rolando, o que você faz? Você para. Então, por exemplo, para o vídeo nessa hora, tenta fazer e depois confere se está certo ou não. Aí depois você dá o play. Tá bom? Vamos lá. Observe que agora o x não é uma hipotenusa, o x é um cateto. Eu começo sempre escrevendo o teorema de Pitágoras pela hipotenusa. Então, vou começar aqui escrevendo 5 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, e 3 ao quadrado, 9. Então, fico aqui. 25, x ao quadrado, mais 9. Agora, o que eu quero? Qual que é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é deixar esse x sozinho. Então, eu vou subtrair 9 dos dois lados. Então, vamos ficar com x ao quadrado é 25 menos 9.
subtraindo 9, né? Então, esse, entre aspas, o mais 9 passa para o outro lado como menos 9. Tá? Mas, na verdade, a gente subtraiu 9 dos dois lados. X ao quadrado, 25 menos 9, 16. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, raiz quadrada de x ao quadrado é x. E raiz quadrada de 16 é 4. Então, o nosso x é igual a 4. E, ó, e é o 3, 4, 5, né? 3, 4 e 5. Aquele triângulo que apareceu lá como os ternos pitagóricos, né? Bora para o próximo. Então, tenta fazer e depois você vê a resolução. Ângulo de 90 graus, a hipotenusa é o 13 aqui. Comece com a hipotenusa sempre. Então, 13 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. 13 vezes 13, 169. 12 vezes 12, 144. Então, vamos ficar com 13 vezes 13, 169. X ao quadrado, 12 vezes 12, 144. Eu quero x ao quadrado, então vou subtrair 144. Então, vai ficar x ao quadrado, vai ser 169 menos 144. Fazendo essa subtração, a gente chega no valor de 25. X ao quadrado é 25. Extrai a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Extrai a raiz quadrada de 25. X é raiz quadrada de 25. É exata, x é igual a 5. Passei rápido, né? X é igual a 5. Vamos para o próximo. Então, dá uma pausa, tente resolver e depois você vem para a resolução. A hipotenusa aqui agora, ó, 15. Então, começo escrevendo 15 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 9 ao quadrado. 15 ao quadrado, 15 vezes 15, 225. X ao quadrado mais 81. Quero x ao quadrado mais 81, vou subtrair 81 dos dois lados. Então, vai ficar 225 menos 81. X ao quadrado é 225 menos 81. 225 menos 81 dá 144. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 144, 12. Então, o x aqui vale 12. Então, o meu terno de números aqui são, né, 15, 12 e 9. Vamos para o próximo. E agora nem tudo são flores. Deixa-me aparecer. Agora a gente lida com uma situação bem peculiar. O que nós fizemos agora são as exceções, né? Que eu tenho os 3 números, são números inteiros. Agora a gente vai se deparar com uma situação em que a raiz quadrada que vai ser gerada na hora da resolução, ela não é exata. E aí a gente ou dá essa raiz um valor aproximado, ou a gente expressa essa raiz ainda como um radical, tá? Eu explico conforme vai aparecendo. Vamos lá. Quem é a hipotenusa? Ó, o ângulo de 90 graus aqui, a hipotenusa é o 6. Então, a gente vai começar escrevendo 6 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ali. 6 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 4 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então, vamos ficar com 36 igual a x ao quadrado mais 16. Vamos subtrair 16, para deixar o x ao quadrado sozinho, subtraindo 16 dos dois lados. Então, vamos ficar com x ao quadrado, 36 menos 16. 36 menos 16 dá 20. Vamos extrair a raiz quadrada de x ao quadrado, x, e raiz quadrada de 20. Vou aparecer aqui. Observe que a raiz quadrada de 20 não é um número exato. Professor, como é que eu sei que não é um número exato? Porque não existe nenhum número exato que multiplicado por ele mesmo que resulte 20. Talvez você esteja pensando assim, professor, tem sim, 4 vezes 5.
Sim, 4 vezes 5 é 20, mas não é um número multiplicado por ele mesmo. Eu queria que você observasse que 4 vezes 4 dá 16. E 5 vezes 5 dá 25. Portanto, esse número que a gente está procurando é um número que está entre 4 e 5. 4 vezes 4, 16. É um pouco maior do que 4. E 5 vezes 5, 25. É menor do que 5. Então, está entre 4 e 5. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso de duas maneiras. A gente faz o que nós chamamos de simplificação de radicais, que o objetivo é esse aqui, ó. O objetivo é pegar esse número que está dentro da raiz e diminuí-lo o máximo possível. Como, professor? Escrevendo, reescrevendo esse 20. De tal maneira que nessa reescritura do 20, a gente consiga escrever como um produto, 20 como um produto, sendo que um desses números ou mais possuem raízes exatas. Professor, não entendi. Eu vou sair daqui e vou tentar te explicar melhor o que eu quero dizer. Vou sair daqui. Então, qual seria o próximo passo aqui? Já entendi que essa raiz quadrada aqui não é exata. Então, o próximo passo é fatorar. Eu escrevo esse número e vou fatorar. Então, o que eu vou fazer? Barra, minha barrinha aqui, eu vou decompor esse número em fatores primos. Então, 20. Primeiro fator primo é 2. 20 dá para dividir por 2? Dá. Quanto que dá? 20 dividido por 2 dá 10. 10 dá para dividir por 2? Dá. 10 dividido por 2 dá 5. 5 dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 4? Não. Dá para dividir por 5? Dá. 5, 1. Lembre quando eu estou falando aqui dividir, deixa eu aparecer. Quando eu estou falando aqui dividir, eu estou falando o seguinte. É lógico que 5 dá para dividir por 2, dá 2,5. Só que essa divisão aí é uma divisão exata, tá? E eu vou utilizar fatores primos. Tudo bem? Então, observe que o fator 2 apareceu duas vezes. Aí eu pego os fatores que apareceram em quantidades pares e eu deixo eles destacados. No caso aqui, ó, o 2 apareceu duas vezes. Aí eu não vou escrever 2 vezes 2 vezes 5 aqui. Eu não vou trocar o 20 por 2 vezes 2 vezes 5. Eu vou pegar esses fatores que apareceram em quantidades pares e vou multiplicá-los. Então, nesse caso aqui, 2 vezes 2, 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o 20 como 4 vezes 5. Então, vou fazer isso aqui, ó, agora. O 20 vai ser 4 vezes 5. Por que 4 vezes 5? Deixa eu aparecer de novo. Por que 4 vezes 5? A raiz quadrada de 4 é uma raiz exata. Essa raiz é exata. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? Professor, é 2. Então, essa raiz quadrada de 4, esse 4 não aparece mais dentro da raiz e vai sair fora a resposta, que é o 2. Porque a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 são 4. Então, o próximo passo fica assim. 4 de novo. Por que saiu o 4? Saiu daqui de dentro. Porque a raiz quadrada de 4 é 2, que está aqui. Então, isso aqui foi escrito como 2 raiz de 5. Vocês vão observar que é muito comum aparecer nessa forma, o resultado aparecer nessa forma aqui. A gente diz que essa forma foi uma forma de simplificação de radicais. O radical foi simplificado, ele foi diminuído. Esse valor aproximado, se eu pegar 2 vezes a raiz de 5, eu vou chegar num valor aproximado. Esse valor aproximado é de 4,5. Tá? É um valor aproximado. Deixa eu ver se eu consigo trazer a calculadora para cá. Consegui, né? Ela está na forma, mas eu vou usar aqui, ó. Raiz quadrada 5 raiz quadrada. Dá esse valor aqui. Vou só apagar aqui
Vou dar uma apagada. Porque a nossa resposta foi o seguinte: eu quero saber o valor de raiz quadrada de 20. Então, eu vou colocar 20 raiz quadrada. Olha o valor aproximado: 4,4721 e assim vai. Eu vou pegar esse número, então, vai ficar aqui, vai dar um print, deve ter parado aí. Eu vou vir aqui nesse aqui, deixa eu ver, Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu ver se consigo. É que ele está como apresentação. Eu não vou conseguir fazer isso aqui. Eu estou apresentando os slides, tá? Mas se você fizer aí na sua calculadora, eu vou até fazer aqui, tá? Vou abrir aqui e vou mostrar para você. Ele vir lá. Mas se a gente fizer... então, isso aqui a gente fez o quê? Ó, raiz quadrada de 20. Está aqui em cima. Deixa eu sair daqui. Deixa eu vir para cá. Peraí. Deixa eu ficar aqui. O que eu fiz, ó, raiz quadrada de 20. Raiz quadrada de 20. Deu esse valor. 2,22 e aí vai. Certo? Raiz quadrada de 20. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor que a gente fez na simplificação, que apareceu lá, foi esse aqui, né? 2 raiz de 5. Então, deixa eu me voltar aqui. Eu vou fazer 2. Primeiro eu vou apagar aqui. Pegar a raiz quadrada de 5. Raiz quadrada. E vou multiplicar isso aqui por 2. Ó, o que vocês vão observar? Vocês vão observar que deu o mesmo valor. Ó, raiz quadrada de 20. 4, não sei se está dando para você acompanhar. 4,472135. 2 vezes raiz de 5. 4,472135. Por que eu fiz isso? Só para mostrar para você que esses valores aqui são valores equivalentes. Desculpa aqui por estar aparecendo toda hora, apareço em algum lugar, mas esses valores aqui, eles são valores equivalentes. Então, falar em 2 raiz de 5, falar em raiz quadrada de 20, eu estou falando do mesmo valor, tá? Só que a gente usa a técnica, então, de simplificar esse radical, diminuir esse número aqui, que está dentro da raiz, tá bom? Usando essa técnica da fatoração, tá? Tudo bem? Acho que eu acabei mostrando aí na calculadora, mas essa é a técnica. Você vai usar. Então, você vai usar a fatoração, fatora o número. Esse número vai aparecer em quantidades pares. Se ele não aparecer em quantidades pares, você não consegue simplificar o radical. Tá? Se não aparecesse, por exemplo, aqui um fator 2, um fator 3 e um fator 5, eles aparecessem em quantidades unitárias, eu não consigo agrupá-los em quantidade par. Se eu não consigo agrupá-los em quantidade par, a minha resposta pararia por aqui. E eu poderia dar um valor aproximado, tá bom? A gente viu que o valor aproximado aí era 4,47. Eu usei uma aproximação aqui razoável. Tá? Vamos dar uma olhadinha para o próximo? Deixa eu sair daqui. Vou desaparecer. Vamos ver o próximo aqui. Então, observe nesse que a hipotenusa é 6 e os catetos são x e x. Então, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Aplicando o teorema de Pitágoras, a gente pode escrever que 6 ao quadrado é x ao quadrado mais x ao quadrado. Próximo. 6 ao quadrado, 36. 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Eu quero o valor de 1x ao quadrado, eu tenho o valor de 2, então eu vou dividir os dois lados por 2. Dividindo por 2, eu vou chegar aqui, x ao quadrado é 36 dividido por 2. 36 dividido por 2 dá 18.
Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, x vai ser a raiz quadrada de 18. 18 também não é uma raiz quadrada exata. Vamos fatorar? 18 dividido por 2 dá 9. Dividido por 3 dá 3 e dividido por 3 dá 1. Observe que o 3 aparece aqui, ó, em quantidades pares. Então, vou circular esses números que aparecem em quantidade par e vou multiplicar. 3 vezes 3, 9. Então, 18 eu vou escrevê-lo como 9 vezes 2. A raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 são 9. Então, esse 9 sai daqui e ele vem aqui para fora como 3. Então, eu venho como 3 raiz de 2. Então, raiz de 18 é a mesma coisa que 3 raiz de 2. E isso aqui dá um valor aproximado de 4,2. Tudo bem? Vamos para o próximo, já estamos quase chegando no final. Observe agora que eu tenho uma dificuldade a mais. Deixa eu sair daqui. Deixa eu vir para cá. Pronto. Qual dificuldade a mais que eu tenho? Eu tenho agora um quadrado aqui, ó. Eu tenho um x mais 1 nesse lado. Esse lado aqui está aparecendo x mais 1. Esse lado aqui está aparecendo 5, esse lado aqui está aparecendo x. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, se eu olhar aqui o ângulo de 90 graus, x mais 1 é a minha hipotenusa. Então, eu vou ficar da seguinte maneira, ó. X mais 1 elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 5 ao quadrado. O problema está aqui, ó, nesse x mais 1 elevado ao quadrado. Eu posso desenvolver, isso aí é uma soma de quadrados. Na verdade, eu queria fazer deixa eu corrigir aqui. Existe uma diferença entre soma de quadrados e o quadrado da soma. O que nós temos aí é o quadrado, é um só, o quadrado da soma. Ó, quadrado da soma. Soma de quadrados, o próprio nome já está dizendo, eu tenho 2 quadrados, tá bom? O quadrado da soma é diferente da soma de quadrados. Tá? Vamos tentar entender como é que nós faríamos isso? O jeito que dá mais trabalho de fazer. Deixa eu subir aqui. Seria o que é esse x mais 1 ao quadrado? Vamos tentar descobrir o que ele é. X mais 1 ao quadrado seria x mais 1 vezes x mais 1. E agora eu vou ter que aplicar a distributiva aqui. Então, ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, eu vou ter que fazer x vezes x e vou fazer aqui na animação. Ó. X vezes x vai dar x ao quadrado. Agora eu vou ter que fazer x vezes 1. X vezes 1 dá x. 1 vezes x, que vai dar x também. E 1 vezes 1, que vai dar 1. Observe que eu tenho aqui x mais x. 1x mais 1x. Então, isso aqui dá 2x, x ao quadrado, mais 2x mais 1. Então, a hora que eu for desenvolver esse x mais 1 ao quadrado, deixa eu aparecer. A hora que eu for desenvolver esse x mais 1 ao quadrado, na verdade, eu vou precisar de 3 termos para desenvolver. O x ao quadrado, que seria o primeiro ao quadrado. Seria o segundo também ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. Então, o primeiro ao quadrado está aqui. O segundo ao quadrado está aqui. Agora, observa que eu tenho um termo no meio aqui, que pode vir em qualquer posição. Mas ele está relacionado com esse produto. 2 vezes x vezes 1. Então, o termo do meio que tem x é um produto 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, é o quadrado do primeiro mais, se aqui for mais, é mais. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.
Dessa maneira, a gente desenvolve rápido esse trinômio, essa soma de quadrado, tá bom? Quadrado da soma, perdão. Vamos lá, então, o próximo passo. X ao quadrado mais 2x mais 1, x ao quadrado mais 25. Vamos resolver e tentar achar o valor de x. Observe que o termo x ao quadrado aparece aqui no primeiro membro e aparece no segundo membro. A gente pode cortá-lo, que é o que a gente vai fazer agora. O que nós ficamos? Nós ficamos com 2x mais 1 igual a 25. Equação do primeiro grau. Vamos subtrair 1. 2x vai ser 25 menos 1. 25 menos 1 dá 24. E como eu quero o valor de x, o dobro de que número que dá 24? Para achar esse número, eu tenho que dividir por 2, né? Então, eu vou pegar 24 dividido por 2. 24 dividido por 2, 12. Deixa eu aparecer. Essa questão é uma questão que dá mais trabalho. É uma questão que mais... Acho que da lista você vai ver que é a última agora que a gente vai fazer. É a que dá um pouco mais de trabalho. Mas ela o trabalho é desenvolver o quadrado, essa soma, o quadrado da soma, né? Que é o primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Vamos dar uma olhada então nessa última questão agora. Essa última questão ela trata também é uma questão teórica, que a gente vai tentar encontrar o valor do x, mas vai cair numa equação de segundo grau, tá bom? Vamos lá. Estamos quase terminando. E obrigado se você chegou até aqui. Deixa sua dúvida, tá? Caso tenha. Alguma coisa não tenha ficado muito clara. Vamos dar uma olhada então no próximo. Esse aqui é o 9, é o mesmo exercício, só que agora já utilizando o princípio aqui rápido, tá? Evitando fazer a distributiva. Primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E a gente chega na mesma resolução. Tá aqui. E agora a gente tem uma um pouco mais complexa, ó. X mais 9 ao quadrado, x mais 1 ao quadrado e x mais 5 ao quadrado. Vamos lá? X mais 9 ao quadrado, a hipotenusa, ó, posto ao ângulo de 90 graus, igual a x mais 1, também elevado ao quadrado, mais x mais 5 elevado ao quadrado. Vamos desenvolver. X mais 9 ao quadrado, ó, vai ser x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes 9, que vai dar 18x, mais 9 ao quadrado, que é 81. Eu vou já dar aqui, ó, primeiro ao quadrado, x ao quadrado. 2 vezes x vezes 9 vai dar os 18x. E 9 ao quadrado, 9 vezes 9, vai dar 81. Primeiro ao quadrado, x ao quadrado. 2 vezes x vezes 1 vai dar os 2x. E 1 elevado ao quadrado. 1 vezes 1 vai dar 1. X mais 5 ao quadrado. X ao quadrado, primeiro ao quadrado está aqui. 2 vezes x vezes 5, 10x. E 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Observe agora que eu tenho o termo x ao quadrado aqui, x ao quadrado aqui, x ao quadrado aqui. Eu posso cortar apenas dois, né? Eu tenho um no primeiro membro e outro no segundo membro. Vai sobrar um termo x ao quadrado. Então, o que sobrou aqui? Eu posso juntar coisas. Ó. Eu tenho 2x, eu tenho 10x, eu tenho 1, eu tenho 25. Posso juntar. Então, ficamos com 18x mais 81 igual. X ao quadrado, 10 mais 10x mais 2x, 12x. E 25 mais 1, 26. Arrumando isso daqui, a gente pode escrever da seguinte maneira. X ao quadrado mais 12x mais 26 é igual a 18x mais 85. Só troquei o lado, tá bom? Deixa eu aparecer. Se eu digo que isto é igual a isso, estou fazendo isso aqui é igual a isso. Se eu trocar a ordem, eu não mudo a igualdade. Tá bom? Continua sendo a mesma coisa. Foi exatamente isso que eu fiz aqui, ó.
Eu estou dizendo que 18x mais 81 é igual a isso. Então, isso é igual a 18x mais 81. Tudo bem? Agora eu vou subtrair, para igualar zero, eu vou subtrair o 18 e vou tirar 81 dos dois lados. Então, vamos ficar assim. X ao quadrado mais 2x, 12x menos 18 mais 26 menos 81, isso aqui é igual a zero. 12 menos 18 vai dar menos 6. 26 menos 81 dá menos 55. Caímos numa equação completa do segundo grau. Vamos resolvê-la pela fórmula de resolução geral? Vamos recordar? Então, aqui o coeficiente do termo x ao quadrado é o a. É 1. O coeficiente do termo em x do primeiro grau é o b, menos 6. E o termo que não tem letra, o termo independente, é o menos 55. Delta é b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 6 ao quadrado, menos 4, o a é 1. E o c é menos 55. Menos 6 elevado ao quadrado, menos 6 vezes menos 6 dá 36. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1 são 4, vezes 55 dá 220. 220 mais 36 dá 256. Vamos achar os valores de x agora. Então, para a gente achar os valores de x, o que a gente já sabe? A gente sabe que o a é menos 6, então vai ficar menos 6, mais ou menos raiz quadrada, o delta é 256, 2 vezes o a, 2 vezes o a, que é 1. Menos com menos. Aqui a gente vai descer mais ou menos, raiz quadrada de 256 é 16. 16 vezes 16 dá 256. 2 vezes 1, 2. Então, tenho dois valores possíveis. 6 mais 16. 6 mais 16 dá 22. 22 dividido por 2 dá 11. Então, o valor de x, 11. E o outro valor possível pela equação é 6 menos 16 dividido por 2. Daria menos 10 dividido por 2, menos 5. Agora a gente vai testar. Agora a gente vai testar. Quais desses valores a gente pode usar? Já lembrando, ó, como o x lá representa uma medida, provavelmente esse valor negativo ele não vai servir, tá bom? Ele não vai servir por quê? Porque ele vai gerar um tamanho negativo. E tamanho ali no que é a medida do triângulo tem que ser um valor positivo. Mas vamos testar. Então, verificando as respostas encontradas. Então, o que a gente achou no primeiro valor? Que o x é 11. Se o x for 11, eu vou substituir o x nessas medidas aqui, ó. Então, o meu triângulo vai ser 11 mais 1, 12. 11 mais 9, 20. E 11 mais 5, 16. Observe que esse triângulo existe. E se eu aplicar o teorema de Pitágoras, ó, 20 vezes 20, 400. 12 vezes 12, 144. E 16 vezes 16 dá 256. E observa que 256 mais 144 vai dar os 400. Então, tá certinho. Tá? X igual a 11 é a resposta. Agora, vamos testar o menos 5 só para confirmar que não é resposta. Se o x for menos 5, no lugar do x eu vou substituir aqui, ó. E aí já começa a dar problema, né? Eu teria uma medida negativa aqui que não faz sentido nenhum. Então, isso aqui não faria sentido, porque aqui representaria sempre, esse cateto representa uma medida positiva. E olha que interessante, menos 5 mais 5, 0. Isso aqui nem existiria, ou seja, esse triângulo nem existe. Tá bom? É importante, então, verificar, fazer essas verificações logo no final. Esse vídeo ficou enorme, tá? Mas eu queria fazer tudo nesse vídeo. Então, eu agradeço. Vou aumentar aqui. Trazer para cá.
Vou me despedir de vocês aqui. Então, agradeço por você ter chegado até aqui, assistido esse vídeo até o final. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, assim que possível eu entro em contato. Se você quer resolver junto comigo aquela questão inicial da UFRJ, também deixa nos comentários. Por esse vídeo é só. Eu espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.